Glória a Deus, meus amigos, irmãos, mais uma vez quero vos saudar, vos cumprimentar, um bom dia e a paz do Senhor Jesus. Eu venho aqui mais uma vez para falar algo da parte do Senhor, também testificar, sobre o que Deus tem feito na minha vida. Esse é o segundo vídeo que eu estou fazendo para dizer para os irmãos que o que nós temos não é para ficar para nós. A nossa experiência, o que Deus tem colocado na sua vida, o que você tem passado, o que Deus tem permitido, é para você falar. Eu sei que nem tudo é para falar, mas tem coisas que você tem que falar. Louvo a Deus pelos meios de comunicação que nós temos, para nós poder estar passando a nossa experiência para os nossos irmãos, para aqueles que estão nos acompanhando, nos vendo, tá bom? Eu quero dizer para você que Deus é bom. A melhor coisa da nossa vida é ter conhecido Jesus, até porque Ele nos escolheu primeiro. Nós que tomamos a decisão de continuar com Ele. Nós temos livre-arbítrio e eu preferi continuar. E estou até aí, até os dias de hoje, na presença do Senhor Jesus. Não saí e nem pretendo sair, só daqui para o céu, amém? Irmãos, vamos falar algo nesta manhã? Eu quero compartilhar algo com os irmãos, com os amigos. Eu quero falar sobre batismo com o Espírito Santo. Eu quero testificar de que forma que eu fui batizado com o Espírito Santo, porque nós estamos vivendo uma época, uma geração, que eles não estão buscando da forma que tem que buscar o batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo, ele é buscado. Alguns são batizados sem buscar. A promessa já cai sobre eles, já é selado com o selo da promessa, né? Eles já recebem o batismo com o Espírito Santo automaticamente. Uns aceitam, uns é batizado quando aceita Jesus naquela hora. O Espírito Santo já entra e faz aquele, liberta de tudo quanto é coisas que não agradam a ele. Naquele momento ele já é liberto. Eu já vi pessoas aceitar Jesus, e no momento que ele é batizado com o Espírito Santo, ele tirava brinco, tirava cordão, tirava uma série de coisas, limpava. Eu já vi, tá? Eu não sou muito daquela época não, mas eu cheguei ainda a presenciar, alguns anos atrás, almas sendo libertas assim, ó, e sendo batizadas com o Espírito Santo. Mas o que eu quero falar? Existe alguns pregadores, quando eles estão pregando, naquela eloquência, naquele movimento, né? Naquele momento ali que o pessoal está cheio da graça do Senhor. Às vezes a gente tem que ter discernimento, às vezes, né? Deus não está em todos os lugares, em todos os momentos. Às vezes aquele momento, às vezes Deus não está se manifestando ali, às vezes é o homem, tá bom? Não esqueça disso. O dom de discernimento é para isso. Você vai discernir se é Deus que está falando ou não, tá bom? E tem alguns pregadores que têm a ousadia de chamar as pessoas para ser batizadas com o Espírito Santo. E no mesmo tempo, ele diz assim: olha, eu vou falar em línguas e você repete comigo. Isso é errado, irmãos. Batismo com o Espírito Santo, ele tem um processo, ele é buscado. Eu estou aqui dando um testemunho, tá bom? Um testemunho. O batismo com o Espírito Santo, ele é buscado. Ele é buscado em jejum, em oração. O batismo com o Espírito Santo, ele é um presente, é um selo, né, da graça. O Espírito Santo, ele é buscado. Como buscar o batismo com o Espírito Santo? Eu comecei a orar, buscar, jejumar. Eu comecei a falar com Deus: Senhor, me batiza com o Espírito Santo e com fogo, me dá variedade de línguas. Eu comecei a buscar ao Espírito Santo dessa forma. E eu me lembro quando eu estava com 16 para 17 anos que eu fui batizado.
não lembro a data aí, o ano, vocês calculam aí, eu tenho uma idade aí próxima aos 48, mas eu fui batizado com fogo. O Senhor me batizou com variedade de línguas. O Senhor, não, foi bênção, uma experiência que eu nunca mais vou esquecer. Eu queria ser batizado todo dia. Todo dia eu queria ser batizado. Por quê? Por quê, irmãos? Por que eu falo que tem um processo? A pessoa que é batizada com o Espírito Santo, ele tem mais... não é que ele é diferenciado, né? Todos vão morar no céu, todos são uma bênção, mas quem tem o batismo com o Espírito Santo, ele tem mais facilidade, tem mais acesso ao Senhor, aos dons, a forma de Deus usar ele, né? É diferente. Então eu creio que eu fazendo esse vídeo, você vai interessar mais, é real. Hoje está escasso o batismo com o Espírito Santo. Hoje eu não vejo ninguém falar sobre o batismo com o Espírito Santo. Eu não vejo ninguém trazer um estudo da palavra sobre o batismo com o Espírito Santo nas suas igrejas, nos templos, né? Então, irmãos, vamos buscar mais o batismo com o Espírito Santo. E é assim que se busca. Eu estou falando a parte prática. Não estou falando em teoria agora. Eu não entrei ainda na palavra. Tá me entendendo? Se eu for entrar na palavra aqui, esse vídeo não vai dar. Mas eu estou trazendo o testemunho dentro da palavra. Eu fui batizado, Deus tem me renovado, falar em mistério com Deus, olha pra você ver, o batismo com o Espírito Santo, ele te leva a falar em mistério com Deus. Você conversa com o Senhor, Deus te entende, você entende, ainda mais quem tem a interpretação de línguas, né? Não é só ser batizado com o Espírito Santo, porque quem fala em línguas tem que haver um intérprete, né? Assim que a Bíblia ensina. E se não houver um intérprete, vai ficar para você mesmo, vai ficar para a sua edificação, né? Mas o povo de Deus tem que entender o seguinte: se não tem intérprete, às vezes Deus está falando comigo. Ou alguém está orando para mim, falando assim, uma roupa está falando comigo. Na verdade, eu estou falando em línguas. Mas dentro do conceito dele, Deus está falando com ele. Já aconteceu fatos de eu falar em línguas, ou o irmão falar em línguas e o outro achando que eu estou falando para ele. Na verdade, eu nem sabia que estava falando para ele. Deus te usa dessa forma. Então, vamos lá, o foco. Buscar o batismo com o Espírito Santo. A minha filha, ela esteve na frente do altar, quando o pregador chamou ela, e ele disse para minha filha: olha, fala em línguas comigo, eu vou falar e você repete, para depois falar, ela foi batizada com o Espírito Santo, e ela negou-se, ela disse, não, para que eu vou falar? Na hora do culto, e era pregador oficial. Então, a minha filha eu sempre oriento meus filhos, né, sobre essas atitudes, a forma de se apresentar a Deus. Eu oriento meus filhos biblicamente. Então, meus irmãos, quando eu fui batizado com o Espírito Santo, na semana do Senhor me batizar, eu comecei a sentir o coração ardendo, parecia que meu coração estava pegando fogo. E depois eu comecei a ver bolas de fogo, aquela bola de fogo andando na minha frente. Eu comecei a ouvir dentro da minha mente aquelas línguas estranhas, várias línguas estranhas. E eu fui e comentei com o pastor: pastor, eu estou vendo bola de fogo. Parece loucura, né? Mas as coisas de Deus é loucura para aqueles, né, que não compreendem. Mas é real. O mundo espiritual é real, viu, meus irmãos? O mundo espiritual, quando eu falo do mundo espiritual, eu falo do mundo espiritual, tanto lá em cima como aqui embaixo. Tá? O mundo espiritual é paralelo com o nosso mundo físico, não esqueça disso. Então eu via bola de fogo, eu via as línguas estranhas na minha mente. Falei com o pastor falou assim: você está quase sendo batizado com o Espírito Santo. Então, meus irmãos, quem é batizado com o Espírito Santo tem um processo. E você vai perceber que na sua mente, todo dia, naquele dia de você ser batizado, vai vir dons, vai vir línguas diferentes na sua mente. Você vai começar a sentir fogo, ver bola de fogo, sentir o coração ardendo, queimando. E isso aí é o princípio do batismo com o Espírito Santo, é o processo. Tá bom? A não ser que o Senhor te batiza naquela hora que você aceitou Jesus. Tem pessoas que são batizadas dentro de casa, dormindo, falando em línguas, dormindo, aí a esposa ouve. E tem que ter confissão. E quem é batizado também, você percebe. Ele fala em línguas, ele chora, ele é renovado. Tá bom? E eu estou vendo muitas pessoas que estão buscando os dons, buscando o batismo com o Espírito Santo de forma errada. Santificação, adoração, oração. E outra coisa, eu fui batizado no culto de oração.
Eu estava em uma reunião da mocidade, lá no bairro Veneza 2, na cidade de Patinga, Minas Gerais. Eu estava na igreja Curitiba, número 80, uma igreja abençoada, uma igreja de referência. Eu estava lá na reunião da mocidade, de repente, naquela semana que eu estava sentindo aquela ação do Espírito Santo, naquela semana eu, eu, eu estava lá naquela reunião, e naquela reunião de mocidade, eu levantei cheio da graça, cheio da unção, e saí e fui lá para a igreja. O Espírito Santo me levou para o meio da igreja e era culto de oração lá. Os jovens em reunião com o pastor Daniel Vieira, e eu lá, e eu lá no meio dos jovens, e o Espírito Santo me pegou e me levou para dentro da igreja, e lá eu fui batizado com o Espírito Santo, e com fogo, com línguas estranhas, o pacote fechado, entendeu? Eu não queria nem ir embora para casa, de tanto fogo, de tanta alegria que eu estava ali naquele... Oh, não, é muito bom ser batizado com o Espírito Santo, é muito bom ser renovado ainda, tá bom? Então, meus irmãos, eu quero falar uma coisa. Procura se orientar com o seu pastor, procura ler mais a Bíblia. Através desse vídeo, por exemplo, você pode buscar o batismo com o Espírito Santo. Senhor, eu quero ser batizado, me dá o batismo com o Espírito Santo em forma de presente, no meu aniversário. Pede o Senhor para te batizar no dia do seu aniversário como presente. Eu fui batizado no dia do meu aniversário, Deus me deu como presente. Eu ia ser batizado numa quarta-feira num culto, no culto público, né, da semanal, mas o Senhor me batizou numa quinta-feira, que era culto de oração e reunião com a mocidade. Então, batismo com o Espírito Santo se manifesta em nossas vidas através de oração, de jejum, através de interesse. Você tem que interessar, você tem que buscar, querer também. Muitas pessoas querem ser usadas por Deus, mas não são batizadas com o Espírito Santo. Mas mesmo assim Deus usa. Mas é necessário buscar o batismo com o Espírito Santo. É necessário buscar o batismo com o Espírito Santo. Pastores, obreiros, você que é cooperador na obra do Senhor, você que é diácono, né? Eu estou falando assim porque, irmãos, eu já encontrei pessoas que não são batizadas com o Espírito Santo. Está na frente da obra, amém. Mas tem que buscar. Talvez não tenha obreiros naquela cidade, aí coloca alguém lá para tomar conta, alguém quer fazer a obra, amém, Deus aceita. Mas busca o batismo com o Espírito Santo. E outra coisa, o Espírito Santo ele é puro, ele não se contamina com erros, com pecado, com aquelas coisas que nós temos em nossa vida, né? Você tem que procurar se libertar de coisinhas, né? Muitas pessoas gostam de ver filmes diabólicos, filmes de terror, joguinhos, tem crentes viciados em joguinhos diabólicos. O Espírito Santo ele não vem, você tem que se libertar para ele te batizar, embora ele que vai te libertar, mas você tem que dar lugar, porque você já conhece a palavra, você já entende, você quer buscar algo de Deus, mas você precisa de libertar, senão o batismo com o Espírito Santo ele não vai se concretizar na sua vida, tá bom? Eu estou falando isso para jovens, para crianças, para adultos. Eu conheci senhores que morreu sem ser batizado com o Espírito Santo, mas era uma bênção na mão do Senhor. Morreu. Então, o batismo é para todos que buscam. O batismo com o Espírito Santo é para todos, tá bom? Muitas pessoas foram consagrados sem ser batizados com o Espírito Santo. Muitas pessoas se acham... Aqui outra coisa que eu quero falar para vocês. Preste bem atenção. Tem pessoas que foram batizadas com o Espírito Santo, ele se acha que foi, mas não foi. Ele foi induzido ao seu pastor, talvez ao pregador que estava lá. Ele foi induzido, tá? Tem pessoas que chegou a obreiros, estou falando isso porque eu conheço e sei. Tem pessoas que foram induzidos a falar em língua e depois se confirmou que foi batizado com o Espírito Santo, confirmou por ele mesmo. Há pessoas que são batizadas com o Espírito Santo, é totalmente diferente, a gente conhece o comportamento ali naquela hora, naquele momento, e você também sabe, no decorrer do tempo, se você foi batizado ou não, porque você está buscando, então você tem certeza de que o Senhor te batizou com o Espírito Santo e com fogo. Tem pessoas que não falam em língua, só é renovado, tem pessoas que falam uma língua, mas foi batizada. No culto de oração, no culto de avivamento, né? Então, eu quero dizer para você que está me ouvindo, preste bem atenção. Você que foi induzido a ser batizado com o Espírito Santo, peça ao Senhor para reverter isso.
eu estou trazendo aqui um vídeo de alerta para as igrejas, para os pastores, para você que é pregador, que fica mandando as pessoas falar em língua para te imitar. Isso não pode acontecer, isso está errado. Isso está errado, você está induzindo as pessoas até mesmo a pecar. E isso é grave, isso não pode acontecer. Isso eu estou falando não só aqui no estado de Minas Gerais, isso é geral. Batismo com o Espírito Santo não se induz, ele é buscado. Pregador não tem que mandar ninguém falar, fala comigo em línguas estranhas, repete comigo. Não, 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 não. Você vai falar na hora certa, no momento certo, no dia que o Senhor te batizar com o Espírito Santo e com fogo. Tá bom, meus irmãos? Amigos aí que tem o desejo de ser batizado, é importante, busca o batismo com Espírito Santo. Busca lá renovo, tá bom? Não deixe de buscar o batismo com o Espírito Santo, não deixe de pregar sobre o Espírito Santo, porque é Ele que faz essa obra, tá bom? E a obra que Ele faz, ela é conhecida. A obra que o Espírito Santo faz, todos conhecem, porque tem sinais, tem frutos, você vê o agir de Deus. E outra coisa, o Espírito Santo, ele é educado. Ele não faz barulho dentro da igreja, ele não derruba banco, ele não dá cambalhota, ele não fica aí. Eu estou vendo tantas coisas nos vídeos que eu não quero me expor também muito nos vídeos, não, mas eu estou precisando fazer esse vídeo. Eu estou vendo muitas pessoas dando espetáculo dentro da igreja, dentro do templo. Nós somos a igreja. Pessoas que estão se expondo em vídeos e usando a palavra de Deus de forma errada, colocando a palavra do Senhor de forma errada, e quem está vendo se escandaliza. Você está fazendo as pessoas pecar lá, e Deus vai cobrar isso dessas pessoas que estão dando espetáculo dentro da igreja, as heresias, né? Dando camboiota, levando isso. Não, 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 a palavra de Deus, ela é pura, ela é direta, tá bom? Não existe espetáculo, você não vai achar na Bíblia gente dando espetáculo na Bíblia para querer se aparecer, até porque não tinha vídeos naquela época, né? A tecnologia naquela época não tinha mais, mas o Senhor, ele honrava. Quem tem o chamado não precisa ficar se expondo, não, tá bom? Não precisa ficar fazendo show para atrair o povo, como se fosse um circo. Deus não está nesse negócio, não, rapaz. Deus é sério. Deus, ele te capacita pela palavra. E quem vai te usar é o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele não fica em corpos problemáticos, não. Ele se compactua com pecado, não. Com shows, não. Tá entendendo? Então eu vim aqui dizer para você, o Espírito Santo, ele procura verdadeiros adoradores. Tá bom? Os verdadeiros adoradores, eles vão adorar a Deus em espírito e em verdade, porque estão cheios do Espírito Santo, da verdade, tá bom? Então eu venho aqui falar sobre, na prática. Eu não estou na teoria ainda, que é a palavra, mas eu vim aqui testificar. Quando eu fui batizado com o Espírito Santo, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Eu tinha desejo, eu quero ser batizado. Então, eu quero mais uma vez falar, o batismo você busca em oração, em jejum, dedicação, santidade, tá bom? Uma hora Deus vai te batizar sentado na mocidade, nos adolescentes, sentado no banco da igreja. Uma hora o Senhor, ele vai derramar poder sobre a tua vida, tu vai ser carregado para casa, de tanto poder que vai cair na sua vida, e sua vida vai mudar depois daquilo ali, tá bom? Porque quem nos molda é a palavra, é o Espírito Santo que nos molda, e a pessoa que é batizada com o Espírito Santo, mesmo ele cristão, tem muito crente que não é liberto, mas um dia que ele resolver buscar, a vida dele vai mudar, porque o Espírito Santo, ele vai falar assim, ó, não pode, não faça. O Espírito Santo, ele trabalha de uma forma na sua vida e não te deixa pecar. As coisas mudam espiritualmente falando, tá bom, irmãos? Não só você que não é batizado, eu quero dizer que você vai morar no céu assim mesmo. Ah, se eu não sou batizado com o Espírito Santo, eu vou morar no céu. Aquele ladrão na cruz, ele não foi batizado, né? Mas ele vai morar no céu, porque o Senhor falou, hoje mesmo tu estará comigo no paraíso. Quer dizer, no dia que o Senhor buscar a igreja, ele vai subir, ele vai estar lá. Porque Jesus garantiu a salvação dele. E ele não era batizado com o Espírito Santo. Então a questão de salvação, você será salvo sim sendo batizado com o Espírito Santo ou não. Mas a palavra que eu trago aqui nesta manhã é para você que está na igreja há muito tempo, para você que quer ser batizado, para você que quer buscar conhecimento, para você que quer ter uma experiência nova. Eu estou te trazendo esse vídeo, para você. Eu sei que todos querem ser batizados com o Espírito Santo e com fogo. O acesso é mais fácil, as coisas se tornam mais fáceis espiritualmente falando, biblicamente, o estudo da palavra. Então, eu estou dizendo
para o povo de forma geral. Inclusive, quero mandar um abraço lá para o meu povo lá da Curitiba, meus irmãos, meus amigos que já estão bem crescidos, né? Criaram famílias, porque quando eu fui batizado eu era ainda na minha juventude, né? Ou época boa, ou época boa, ou época boa. Aquela época não volta mais, então por isso nós temos que aproveitar o tempo que o Senhor nos dá na sua presença, tá bom? Então, irmãos, não aceita as pessoas te forçar a, a falar em línguas. Fala em línguas comigo agora, ai tal. Não, não aceita, não aceita isso, tá bom? Busca o batismo com o Espírito Santo e na hora certa Deus vai te batizar. Eu via fogo, eu via na minha mente, eu via línguas estranhas na minha mente. Eu fiquei mais ou menos uns 10 dias dessa forma, até que o Senhor me batizou no culto de oração, tá bom? Eu fui batizado no culto de oração. Eu sou fã de oração. A nossa igreja orava toda segunda, e toda segunda eu estava lá. Quem me conhece sabe disso. Toda segunda. Então, eu criei um hábito de orar. Eu tenho um hábito de orar. Não vou falar aqui o horário que eu oro, não quero entrar nesse detalhe. Mas a oração é fundamental para o Senhor te usar, para o Senhor batizar com o Espírito Santo e com fogo, te dar visões. A oração é fundamental nas buscas dos dons, né? A oração e o jejum, na hora que você vai ler a palavra, tudo começa com oração. Até você foi gerado através de oração. Tem pessoas que antes de nascer, a mãe foi lá e orou e falou assim: Senhor, me dá um filho. Então, você foi gerado debaixo de oração também. Tá bom? Então, para os irmãos entender, tudo vem de oração. A base, o alicerce, começa com oração e jejum. A maioria das pessoas muitas pessoas têm sucesso na vida, né? Porque começa com oração. Tem uma vida de oração, ele tem 1 hora de oração por dia. A oração é fundamental, meus queridos. Então, eu quero deixar aí essa palavra e pedir para que você busque o batismo com o Espírito Santo, incentive o povo da sua igreja a buscar o batismo com o Espírito Santo, e Deus há de fazer uma obra tremenda, tá bom? Então, busca, fala para os seus filhos, seu parente que é crente, que serve a Deus, busca o batismo de forma diferente, tá bom? Entra para o seu quarto de madrugada: Senhor, eu quero ser batizado com o Espírito Santo e com fogo, tá bom? Tem pessoas que não vai falar em língua, mas eu quero deixar mais uma vez claro aqui no vídeo. Tem pessoas que não falam em línguas, não tem variedades, mas são batizadas com o Espírito Santo, tá bom? Tem pessoas que falam em línguas e falam em línguas e repete línguas e repete línguas, isso é normal, tá bom? Ele está sendo renovado. Ele não está falando direto com a igreja. Outra coisa que eu quero falar. Eu estive fora do Brasil, pertinho aqui. Eu estive lá em Assunção, Paraguai, fiquei 17 dias lá, mas a minha esposa, quando eu casei, eu passei lá uns dias lá. E eu vejo muitos teólogos, eu vejo muita gente falar sobre o dom de línguas. O dom de línguas, ele é real, tá bom? Eu vou te provar que ele é real, porque se você for nos Estados Unidos, aonde você for, você vai ver pessoas falando em línguas estranhas, diferentes. A mesma língua que nós falamos, você vai ver pessoas falar línguas diferentes, tá bom? Então deixa eu te falar uma coisa: a língua estranha, ela é universal, ela é uma língua celestial. Então você vai falar em línguas e vai perceber muita gente falar em línguas estranhas, e você vai lembrar do Brasil. Eu lembrei do Brasil, eu lembrei de muitos irmãos que falam em línguas estranhas. E essas pessoas que falam em línguas estranhas, eu vi os Guarani, por exemplo, os Guarani falando em línguas estranhas, e eu falei assim: olha, no Brasil, quer dizer, eles foram batizados com o Espírito Santo, e como a língua ela é universal, né? O mundo inteiro fala a mesma língua que você fala, o mundo inteiro fala. Você pode observar isso. Então é uma experiência que Deus me deu. Aí descarta aqueles assuntos que a gente ouve aí, que Jesus não falou em línguas, e que não houve línguas e tal. Muitas pessoas não creem no dom de língua, mas ele é real, ele existe. E se você viajar no mundo inteiro e nas igrejas, você vai perceber as línguas estranhas que as pessoas falam, tá bom? Então cai aí a tese de que a línguas não existe. A línguas estranhas existe sim, tá bom? Basta você ter experiência, não só teórico, mas buscar do Senhor e deixar Deus agir.
Então, se não tem batismo com o Espírito, não tem línguas estranhas, não tem batismo com o Espírito Santo, porque a primeira coisa que quando você é selado, batizado com o Espírito Santo, você vai falar em línguas, tá bom? A primeira coisa quando o Senhor batiza o irmão, ou a irmã, a criança ou jovem, é línguas estranhas que ele vai falar, uma língua diferente. Porém, para você interpretar essa língua, você tem que buscar o dom de intérprete. Aí o Senhor vai te dar a visão, o Senhor vai te ensinar a buscar, a interpretar línguas, tá bom? Intérprete. Pois é, meus amigos, fica aí então essa dica, fica aí essa palavra, tá bom? Busca o batismo com o Espírito Santo. Fala em línguas estranhas. Deixa Deus te usar, deixa Deus te renovar. E outra coisa, o Espírito Santo ele é educado. Quando você está cheio, você tem domínio próprio, domínio, né? Nós temos domínio sobre nós. A Bíblia fala sobre reter o espírito. Você pode controlar o seu espírito no seu corpo. Você tem controle sim, tá bom? Então tem muitas pessoas aí que não têm experiência, tem muitas pessoas que não têm palavra, não tá aprofundada na palavra e não tem teoricamente, não tem experiência daquilo que nós estamos falando aqui. E acaba passando uma imagem negativa para o povo, através de vídeos, até mesmo na sua igreja. Muita gente está desinformada. E você que acha que não foi batizado com o Espírito Santo, pede a Deus para te confirmar, porque além do batismo com o Espírito Santo, o Senhor pode te confirmar sobre a sua vida. Ele pode confirmar através, lá na igreja, Deus pode usar você diferente, tá bom? Então, se você foi induzido a falar em línguas, busca o batismo com o Espírito Santo. Deixa Deus te usar de forma diferente, tá bom? Eu estou aqui no monte, tá passando alguém aqui, eu estou aqui, sempre eu venho aqui fazer esse vídeo, e sempre eu virei fazer esse vídeo aqui. Então, meus irmãos, Deus abençoe a todos, que o Espírito Santo venha consolá-los, venha orientá-los da sabedoria, do entendimento, debaixo da graça, debaixo da unção. Fica na paz, Deus abençoe, amém?